Atenção, ouvintes, amigos e internautas. A Rádio Interativa está hoje visitando uma propriedade marco da história do povoado Roque. Esta propriedade foi cenário da grande produção, empregos diretos e indiretos. Nós vamos adentrar a propriedade para mostrar o que mudou, o que ainda permanece da forma que era no passado, quando esta propriedade pertencia ao senhor, hoje saudoso, João Moura. Hoje, a propriedade pertencente a Júnior Moura proporciona um verdadeiro contraste entre o moderno e o tradicional. A antiga residência da família permanece com praticamente os mesmos traços do passado. Com o avanço da tecnologia, com o passar dos tempos, com a modernidade, o que mudou e o que ainda permanece como antes. Eu convido você para juntos adentrarmos nessa propriedade e mostrarmos um pouco dessa história. O engenho responsável pela produção da rapadura, da cana-de-açúcar, permanece com praticamente os mesmos traços. Local que era improdutivo no passado, hoje com os novos métodos de cultivo, se torna um local altamente produtivo. O aumento significativo da produção de cana-de-açúcar nessa propriedade se dá por conta de novos métodos no cultivo. Vamos falar agora com o responsável técnico da propriedade, o engenheiro agrônomo Renê Marinho. Renê, quais as técnicas adotadas para aumentar a produtividade? Bom dia, meu amigo Francisco Santos. Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Interativa. Então, aqui respondendo à sua pergunta, como a gente sabe, aqui na nossa região, desde muito tempo já produz aqui a cana-de-açúcar. Aqui a gente está tentando introduzir algumas técnicas novas, né, que uma delas é, por exemplo, a correção do solo, né, que é através da aplicação do calcário, que a gente otimiza, né, a nossa adubação através da correção do solo com a aplicação do calcário. Então isso potencializa a produção, tanto quanto lá no produto final tem um produto de melhor qualidade. E também a gente está trabalhando com a questão da adubação, né? A aplicação de fertilizantes com base na análise de solo. A gente realiza a análise de solo e com base nessa análise de solo a gente faz a aplicação do calcário para correção do solo e a aplicação dos fertilizantes. Levando em consideração que estamos no semiárido do Piauí, como funciona a questão da irrigação nesta propriedade? Hoje aqui na propriedade a gente tem algumas áreas que são altas, né, que necessita a correção hídrica, necessita de uma irrigação. Então hoje na propriedade a gente utiliza o sistema de gotejo, que é um sistema por gravidade, a mais ou menos uns 1.500 metros a gente tem um reservatório de água. Essa água vem por meio das canalizações que passa para as mangueiras. É um sistema que economiza bastante água, porque ela vai diretamente na raiz da planta. Além da economia de água, tem a questão que a gente utiliza a adubação. A gente faz a adubação diretamente no sistema de gotejo. Então diminui a quantidade de plantas daninhas, a água ela é mais direcionada, economiza água, sem falar na adubação, que a gente diminui mão de obra, ou seja, daqui desse ponto onde a gente está, podemos adubar toda essa área aqui irrigada, né? Apenas colocando a solução nutritiva através de um injetor na irrigação. Antes, na propriedade, era utilizado o sistema de aspersão, que é um sistema eficiente. No entanto, acontece um gasto muito grande de água, sem falar na questão das plantas daninhas, né? Que aumenta em grande quantidade as plantas daninhas. E aí, isso que fez com que se adaptasse, né, e utilizasse um novo sistema de irrigação. Após vários anos de cultivo, é normal o surgimento de algumas pragas na produção. Vocês usam algum tipo de defensivo na produção? Aqui na produção da cana-de-açúcar, a gente tem a presença dos cupins. Mas isso a gente faz mesmo controle manual, que é a retirada dos cupins e a aplicação de alguns produtos, né, como o cal, por exemplo, no local onde é retirado o cupim, que é um controle alternativo. O que a gente tem mais problema aqui é com a questão das plantas daninhas.
Em relação às plantas daninhas, a gente faz a capina manual. A questão do uso de defensivos, a gente faz, mas como um controle emergente. Então, a gente dá prioridade à capina manual, mas também a gente faz a utilização de alguns defensivos em relação às plantas daninhas como um controle emergente, né? Em caso de emergência, a gente utiliza, ou quando vai fazer a limpeza de uma nova área para poder entrar com o plantio. Então, aqui a maior parte da mão de obra, mas é a mão de obra manual. É comum em nossa região a queima da palha da cana após o corte. Aqui nesta propriedade, vocês ainda utilizam esse método? Então, esse método ele já foi muito utilizado aqui na propriedade, só que hoje a gente não utiliza mais o método da queima da palha. Hoje a gente opta pela retirada daquela parte, daquela maior quantidade e deixa apenas um resto sobre o solo como proteção para o solo e como matéria orgânica para o solo. Por que a gente não utiliza mais a queimada? Porque a queimada, ela a longo prazo, ela traz um grande prejuízo para o solo, que é a questão da queima. Através da queima, a gente perde a matéria orgânica, a gente perde alguns micro-organismos que ajudam na decomposição, né, ajudam na fertilidade do solo, sem falar de alguns ecossistemas do solo ali que a gente perde. Então a gente perde muito em fertilidade quando a gente utiliza a queima da palha. Então por isso que aqui na propriedade a gente retira aquela maior quantidade e deixa uma quantidade de certa forma que não vá atrapalhar a sucessão da cana. Você falou que boa parte dessa palha é removida do ambiente e levada para outro local. Qual a utilidade e para onde essa palha vai? Então, aqui dentro da propriedade, a gente leva essa palhada para outras áreas. A gente tem uma área aqui de cultivo de fruticultura, a gente leva para essa outra área, né? E pessoas de outras propriedades vêm em busca desse material para alimentação animal. Então, ele tem dois destinos: alimentação animal e como proteção do solo para outras áreas da propriedade. Iremos mostrar agora o destino da palha, que anteriormente era queimada. Renê, qual o destino da palha e a sua finalidade? Então, aqui nós temos uma área de fruticultura, onde a gente tem a laranja, né, em consórcio com a melancia, e temos aqui o coqueiro. E aqui a gente traz essa palha de lá e coloca aqui como cobertura do solo. Qual a utilidade? Ela vai servir de matéria orgânica para o solo, né, vai servir de certa forma de adubo para o solo. E além de que ela vai proteger, vai conservar por mais tempo a água no solo. Além disso, ela evita que saiam as plantas daninhas. A gente está vendo aqui, ó, que não tem incidência de planta daninha, né, que é o mato. Então, ela, além da finalidade, ela vai proteger o solo, evitar de sair plantas daninhas e vai conservar por mais tempo a água, ainda servindo de matéria orgânica para o solo. Estamos agora com o senhor proprietário Júnior Moura. Ele que vai falar um pouco sobre algumas técnicas adotadas para melhorar a produtividade dessa terra. Júnior, o que tem mudado com relação a técnicas adotadas aqui na propriedade? Bom dia aos ouvintes da Interativa, dos internautas. Eu queria ressaltar que é possível conciliar as técnicas modernas com as que os nossos pais, familiares usavam antigamente. Precisa ter também um profissional competente para lhe auxiliar, porque hoje, antigamente, sempre o pessoal fazia as queimadas e isso prejudicava muito a terra. Então nós estamos fazendo de um jeito sem queima para ter uma melhor produtividade e associando a mão de obra ainda com as pessoas ainda do meio de um meio ainda antigo. Mas é possível conciliar e fazer o sítio, uma propriedade, produzir, triplicar, certo? Fazendo tudo isso aí. E importante também ressaltar que a gente consegue gerar em torno de 12 famílias trabalham no meu sítio hoje aqui, certo? E sai tudo de uma maneira que fica bom para quem está trabalhando, para eu, proprietário, em termos de produtividade para todos. A partir de qual momento você sentiu a necessidade de contratar um profissional da área para aumentar a produtividade? Eu já venho aqui na administração desse sítio
há mais de 8 anos. Mas de 5 anos para cá, eu venho percebendo que a produtividade do sítio vem caindo a cada ano que passa. O meu potencial aqui do sítio é 90% em cana, mas eu pretendo diversificar também e não via essa produção sendo bem desenvolvida. Então eu optei por procurar um profissional competente para a gente fazer análise de solo, que hoje eu aconselho, quem quiser fazer alguma fertilização, alguma correção de solo, adubação, procure um profissional competente que você vai conseguir ter resultados bem positivos. Então, há 4 anos, o meu sítio não vinha produzindo praticamente nada, certo? A mão de obra estava muito difícil também, porque a maioria dos trabalhadores aqui, eles migram para outros estados, procurando por aqui não ter como eles tirar o sustento de sua família. Então, depois que eu contratei o profissional competente, eu vejo que o sítio está tendo um resultado bem positivo e bem satisfatório. Então, através de análise de solo, através de correção de solo, através de cobertura de solo, porque tudo isso aí influencia. E eu digo para quem tiver seu sítio, sua propriedade, não queime. Não queime, é o que eu estou evitando aqui e está juntando todos esses fatores e estou conseguindo um resultado super positivo. Diante da tecnologia, diante das modernidades, diante de tudo que nós já mostramos, nós podemos ver que o trabalho braçal, ou seja, o trabalho manual, ainda é algo indispensável. Vamos conversar com o senhor Pedro, ele que é da região e ele vê nessa propriedade a oportunidade de ficar aqui e não precisar migrar para outros estados em busca de trabalho. Como é para o senhor estar aqui hoje, pertencer ao quadro de funcionários dessa empresa? Aqui para nós sempre ficou mais fácil, né? Que para ganhar um pouco de dinheiro tinha que sair pelo mundo. Hoje em dia a gente fica mais perto da casa, da família da gente e tudo, mas ficou mais fácil para nós aqui. Então vale a pena estar aqui, trabalhar aqui e continuar perto da família? Vale a pena sim, graças a Deus vale muito a pena. Nós sempre fica mais perto da família, tá mais melhor para nós. Como nós vimos na parte alta da propriedade, que é necessário a irrigação, nós podemos ver aqui que ainda há água corrente, tudo ainda mais ou menos natural. A que se deve essa permanência nesta área? Então, aqui a gente tem uma área de várzea, né, que é popularmente chamado brejo, né? Essa parte aqui a gente percebe que ainda no mês de setembro, que é um mês bem seco aqui na nossa região, no semiárido, a parte mais alta há necessidade da irrigação. No entanto, aqui nessa parte mais baixa não há essa necessidade, tanto que a gente tem uma área aqui nova que foi plantada sem a necessidade da irrigação e aqui a gente tem água corrente ainda devido aos cuidados que é feito. Aqui a gente cuida dos olhos d'água, a gente não faz a limpa, permanece limpo, faz todos os cuidados para que essa água permaneça aqui correndo dentro da propriedade e fazer o aproveitamento dessa região de baixadas. De acordo com o que você falou, na parte alta da propriedade, a fertilização, ou seja, a adubação é feita por meio da irrigação. E nessa área, como se dá o processo de fertilização? Então, aqui nessa área a gente utiliza o mesmo padrão da outra área, né? A questão da análise de solo para a quantidade de fertilizantes a aplicar. No entanto, o que vai ser mudado vai ser a forma como esse fertilizante é aplicado. Então, a gente faz a aplicação manual com base em cálculos, né? Eu desenvolvi aqui, a gente montou uma ferramenta reciclável com garrafa PET e com recipiente de garrafa PET e um equipamento de cano PVC que a gente faz essa adubação manual, rapidamente distribui de maneira uniforme. A gente não joga manual com a mão, a gente confeccionou umas ferramentas para a gente fazer essa adubação, tanto que não há, porque aqui nessa área não há necessidade de irrigação. Então a gente faz a adubação manual com a mesma quantidade, com a mesma base de cálculos da área de irrigação. Ao final dos nossos trabalhos, o proprietário, o senhor Júnior, nos mostrou a produtividade do ano e ressaltou mais uma vez que vale a pena investir em tecnologia aliada a um bom profissional
o que aumentou a produtividade da sua propriedade. A Rádio Interativa encerra mais um trabalho, agradecendo você, amigo ouvinte e internautas. Rádio Interativa, esta é boa em todo lugar.